Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor José Roberto Varrese e estamos aí com mais uma aula de escatologia, ok? Obrigado a você que tem acompanhado as nossas aulas e que tem também divulgado não só as nossas aulas, como também o canal da Igreja Unida do Jardim Ângela, que tem sido um canal de bênção. Eu quero dizer a você que tem uma equipe muito grande de irmãos, né, trabalhando para isso. Irmãos na parte técnica, irmãos produzindo vídeos e passando para essa equipe da parte técnica. Eu peço inclusive que você ore por nós, que o nosso objetivo é divulgar o reino de Deus, levar à frente a palavra do Senhor, ok? Bom, hoje nós estaremos dando continuidade ao assunto da semana passada. Vamos lá. Vamos sair daqui de cena. Tá. Então, a gente continua ainda com a aula de número 7, uma visão geral dos eventos escatológicos. Tá? Tá aí o meu endereço de e-mail, meu endereço no Facebook e no Instagram. Tá? A gente continua falando sobre o arrebatamento, aula de número 7, agora parte 2 de 2, tá? Então, a semana passada foi parte 1 de 2, parte 2 de 2. Eu vou aproveitar esse momento aqui para ser um pouquinho didático. Olha, os nossos vídeos normalmente eles são escritos parte, tá? Parte e depois ele tem. Se ele for único, ele não vai ter essa divisão. Mas se ele for, por exemplo, 2 vídeos numa única aula, ele vai estar número 1 de 2 ou número 2 de 2. Se ele for 3 aulas, ele vai ser 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. No caso aqui, nós temos o que? Parte 2 de 2, porque a semana passada falamos sobre a parte 1 de 2. Tá? Espero que você tenha compreendido, sempre lembrando que é importante estar revendo os vídeos para você poder ir amadurecendo e formando suas ideias, sua opinião, tá? A sua argumentação. Nós propomos 2 vídeos sobre o tema, certo? Na semana passada nós falamos, na parte 1 de 2 estudamos, na semana anterior, significado do arrebatamento, as correntes de pensamento, falamos sobre arrebatamento e a segunda vinda, contrastes entre arrebatamento e segunda vinda. Nós discutimos porque a gente crê que Jesus não virá com a sua igreja antes de levá-la. A gente crê que primeiro ele leva, tá, ok? Ele leva a sua igreja para depois voltar, tá? E hoje estudaremos o segundo vídeo, a parte 2 do 2, e a gente vai encontrar a base da nossa posição de arrebatamento pré-tribulacionista. Tá? Nós vamos também falar sobre a sucessão dos eventos, a sequência dos fatos do arrebatamento à segunda vinda. A Bíblia fala de 3 céus, tá, ok? E a gente vai discutir, como falamos na aula passada, se esta imagem é verdadeira. Há uma imagem no final do vídeo, durante o vídeo, né, que a gente vai discutir se ela é verdadeira ou não. Tá? Lembrando a você que nós já estamos com 7 assuntos abordados. Primeiro foi uma visão geral dos eventos escatológicos, segundo, divisões do tempo, terceiro, gráfico escatológico. Falamos sobre 70 semanas de Daniel, e aí em 3 partes, né? Falamos sobre o mundo dos mortos, tá, que despertou curiosidade de muita gente. Falamos sobre ressurreições e arrebatamento. Esses assuntos estão todos interligados. E a gente está tentando colocar numa ordem sequencial. Tá, ok? Se você foi edificado, por favor, compartilhe, estará cooperando com a obra de Deus. Tá? E na próxima semana? Próxima semana nós ainda falaremos sobre o arrebatamento, porém o arrebatamento será na tribulação? Fica a dúvida. Você que está acompanhando essas nossas aulas, você já sabe a resposta, ok? Mas a gente vai estar tratando em 2 aulas sobre essa argumentação.
tá? Os pré-milenistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, eles têm uma argumentação forte da parte deles. E nós temos uma argumentação que defende. E a gente reservou 2 aulas para falar sobre isso. Por que nós cremos que será pré e não no meio? Porque nós cremos que a gente não vai conviver com o anticristo agindo. Veja bem, o anticristo ele pode estar vivo nesse momento, tá? Mas atuando como anticristo, sendo outorgado a ele o espírito da mentira e do erro que será permitido a ele, aí que a coisa vai pegar, tá bom? Se você foi edificado, compartilhe nossos vídeos. Bom, é importante a gente fundamentar a forma como a gente analisa o arrebatamento da igreja, tá? A gente nessas aulas todas temos falado a respeito de uma visão pré-tribulacionista, uma visão pré-milenista, citamos às vezes a mesotribulacionista ou mid-tribulacionista e a posição pós-tribulacionista. Então, toda a nossa argumentação ela é em cima de uma visão pré-tribulacionista. E a gente eu vou tentar colocar argumentação que me leva a crer que esta é a forma que mais responde às dúvidas e às perguntas, tá? Então vamos lá. O arrebatamento pré-tribulacionista descansa essencialmente na premissa maior, o método literal de interpretação das Escrituras. Essa corrente, ela muita coisa ela lê ao pé da letra. Isso seria um método literal de interpretação. Tem coisas que a visão pré-tribulacionista não consegue espiritualizar, não consegue ver como um símbolo, tá? Muita coisa simbólica, com certeza, tá? Mas muitos textos eles são interpretados de forma literal, tá, ok? Sem nenhuma tipificação. Como complemento necessário a isso, os pré-tribulacionistas, e eu me incluo aí dentro, acreditam na interpretação dispensacionalista da palavra de Deus. O pré-tribulacionista, ele casa com a visão dispensacionalista, as dispensações que a gente tem lá na aula 2, quando a gente fala das divisões do tempo, que a gente mostra todas as dispensações, tá, ok? Então, há uma fusão dos conceitos das duas. A linha pré-tribulacionista se apoia na visão dispensacionalista, nas dispensações, para poder chegar nas conclusões que chega, tá, ok? A base essencial da posição, né, a igreja é um mistério. Ela é um mistério não revelado no Antigo Testamento. A gente não vê a igreja no Antigo Testamento de forma clara, tá, ok? Mas era um mistério que não foi revelado lá, tá? A gente fala um pouco sobre mistério, que o arrebatamento é um mistério, tá? Então, a tratativa de Deus com a igreja, ela acontece no Novo Testamento de forma bem ampla, tá? Esse era de mistério presente, essa era de mistério presente insere-se no plano de Deus para com Israel por causa da rejeição ao Messias na sua primeira vinda. E uma das aulas lá para trás nós falamos que Israel rejeitou ao Senhor e que também citamos a passagem lá em Romanos que fala que a rejeição em parte veio por Deus, tá? Ou seja, a contínua rejeição de Israel a Deus, tá? Fez com que Deus chegasse um momento e falasse: não, pera um pouquinho só, vocês estão rejeitando de vez, então eu também vou endurecer o coração de vocês. E nós citamos o caso do faraó, tá? Quando o faraó ele rejeita Deus, e Deus vai soltando as pragas. Chega um dado momento, né, que o faraó começa a amolecer, mas ele já estava recebendo as punições de Deus, então ele não poderia recuar. Então a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó. Veja em Êxodo, faraó endureceu. Chega um momento que fala: e Deus endureceu o coração de faraó.
ok? Então chegou um dado momento que, pela contínua rejeição, tá, de Israel, a rejeição em parte foi dada por Deus. Ele veio para o que era seus e os seus não o aceitaram. Jesus foi expulso, foi maltratado. Chegou no momento e falou assim: agora para um pouco. Então a rejeição, Deus dá como que permite um certo endurecimento, tá, ok? E aí nasce a era da igreja. É um mistério, tá, ok? A Bíblia chama isso de mistério. Esse plano de mistério deve ser completado antes que Deus possa retomar seu plano com Israel e completá-lo. Tais considerações surgem do método literal de interpretação, tá? Então, levando em consideração as 70 semanas de Daniel, quando a gente falou lá, nós falamos em 3 aulas, tá? Eu sei que a gente às vezes é muito detalhista, muito repetitivo, mas é importante você fixar o conceito, ok? Lá nós falamos que 70 semanas estavam destinadas sobre o teu povo e sobre a cidade, tá, de Israel. E ali, no final, na última semana, Israel estaria restaurado física, espiritualmente, uma série de acontecimentos que nós citamos lá. Então, a gente explica lá nos vídeos, nos 3 vídeos, parte 1, 2 e 3, que a 70ª semana ela não se concluiu, uma semana de anos. E acontece um intervalo, que é a presente era, o intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. Tá? Deus ainda não terminou o seu plano com Israel. Deus não se esqueceu de Israel. Ele ainda vai tratar. Só que Israel rejeitou, ele colocou um pouco de lado. Ele permite uma dispersão de Israel. Israel é disperso por todos os lugares, ok? Vai para os confins da terra. A igreja ela surge de forma maravilhosa, tá, ok? 2000 anos Deus tratando com a igreja, Jesus tratando com a sua noiva, preparando, tá, ok? Convidando pessoas para participarem da igreja. Deus está tratando agora com a igreja cristã, tá? Agora, estamos chegando próximo do arrebatamento da igreja. Então o que acontece? Deus precisa tratar com Israel como cidade e também como nação. Então o que ele faz em 1948, nós já citamos lá nos outros vídeos, Israel é restaurado fisicamente, geograficamente, tá? Embora que Israel ainda não ocupa todo o território que Deus reservou para ele. Lá em Ezequiel, nós já citamos também, Ezequiel fala de uma extensão territorial como antes a gente não havia visto. Uma extensão que Israel nunca ocupou, ela vai ocupar no milênio, tá? Então, Deus ele vai tratar com a igreja, e após tratar com a igreja, tá? Isso é uma interpretação literal. Nós pegamos textos e fomos texto, né? Sem espiritualizar, sem colocar de uma forma aberta, entendeu? Mas de uma forma que dá para a gente conseguir mais ou menos fechar. As outras visões deixam tudo muito aberto, espiritualiza muito. E aí quando você tira do método literal, se coloca por espiritual, você começa, fica mais fácil de interpretar, fica mais fácil de responder, e você não tem certeza de nada, tá? Você tem algumas convicções, o arrebatamento e tal, okay? Mas deixar aberto não é muito bom, tá? Essa linha pré-tribulacionista é uma linha que você ela tem uma certa lógica e por isso me agrada, tá, ok? Vamos tentar colocar uma sequência da sucessão dos eventos que acontecerão no arrebatamento, tá? Desculpe, qual será a sucessão de eventos? Então, em primeiro lugar, nós temos o arrebatamento, tá, ok? Que nós estamos discutindo. O que vai acontecer após o arrebatamento? Nós teremos o tribunal de Cristo, onde a igreja vai ser julgada, tá, ok? É um tribunal, tá, ok? Após o arrebatamento da igreja vem o tribunal de Cristo. Em seguida nós teremos as bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, ok? Interessante que a gente vê isso lá em Apocalipse 19:7, tá?
E a gente acredita que tudo isso está acontecendo enquanto aqui na Terra está ocorrendo a 70ª semana da profecia de Daniel, que é o período da tribulação, ok? E depois a segunda vinda, tá? Alguns acreditam que o arrebatamento acontecerá na segunda vinda. Nós já citamos já nos vídeos, nessa sequência de aulas mesmo, que o Senhor vem ele volta, né? Ele volta com os seus anjos. A segunda vinda com os seus santos. A segunda vinda o Senhor estará com a sua esposa, com a igreja, com os seus santos, tá? Então a gente crê que a igreja já está arrebatada. Isso é um dos argumentos também, tá? Então vamos lá. Arrebatamento acontece em seguida o tribunal de Cristo. A gente vai ter uma aula sobre o tribunal de Cristo, tá? Teremos também aula sobre bodas do Cordeiro, que será o casamento de Cristo com a igreja. Depois a segunda vinda, falaremos sobre isso. E aí é uma dúvida, tá? Qual que é a dúvida? Quando você tem lá em Apocalipse 19, versículo 7 fala sobre as bodas do Cordeiro, mas fala também de uma ceia, a ceia das bodas, 19:7. Então você tem as bodas, que é o casamento, e você tem a ceia. Aí fica uma dúvida: isso acontecerá, a ceia acontecerá no céu ou acontecerá na terra? Quando nós falamos sobre bodas, a gente vai discutir sobre isso. Não dá para entrar nisso agora, senão a gente não fala sobre arrebatamento. Então, só para ter uma ideia. Então, enquanto nós estamos aí, enquanto isso está acontecendo, arrebatamento, tribunal, bodas do Cordeiro, aqui na Terra vai estar acontecendo a tribulação, tá? Continuando. Bom, vamos tentar ordenar, né, por uma sequência dos fatos, tá? Em primeiro lugar, o Senhor mesmo descerá da casa de seu Pai, onde Ele está preparando um lugar para nós, ok? João 14, 1 ao 3, 1 Tessalonicenses 4:16. Primeiro ponto, o Senhor desce, tá? Obviamente que o Pai fala: filho, é agora, né? Eu estou aqui. Há uma passagem em Mateus que fala que o dia e a hora ninguém sabe, unicamente meu Pai e tal. Com certeza o Senhor Jesus, enquanto Ele estava aqui na terra, Ele não sabia, tá? Ele não sabia. Mas a partir do momento que Ele ressuscita e Ele está, nós acreditamos que agora Ele sabe, Ele só está aguardando o momento. Todo o poder foi dado a Ele, tá? Então Ele está aguardando só a sequência que o Pai determina. Aliás, aqueles que não acreditam na Trindade, esse versículo que eu citei agora é uma grande demonstração que há a Trindade, né? Olha que interessante. Ele fala: eu não sei o dia e a hora, só meu Pai. Opa, tem uma coisa que Jesus não sabe que o Pai sabe. Nós vemos uma diferenciação entre as pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho. Jesus fala: eu vou para o meu Pai, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador, enviarei outro, né? E fala assim: outro Consolador, esse outro do mesmo nível, tá? Então nós vemos aí a Trindade aí, tá? A gente não quer discutir a Trindade aqui, mas já que entramos nesse versículo aí, aproveito para soltar aí uma informaçãozinha a mais na sua cabeça para você meditar. Então, o primeiro passo: o Senhor descerá, ok? Da casa de seu Pai, tá? Descerá, mas não na terra. Ele vai descer, ele vai vir para os ares, tá? Segundo, ele virá outra vez para nos levar para si mesmo, tá? Então, ele desce, ele está a caminho para nos levar. João 14, 1, 3. 3. Ele ressuscitará aqueles que dormiram nele. Então, os crentes falecidos, né, eles ressuscitarão, ok? E ao ser ressuscitados, o Senhor clamará ao descer ordem em voz alta, né? 1 Tessalonicenses 4,16.
tudo isso acontecerá num piscar de olhos, né? Então o Senhor vai dar um clamor, né, como uma ordem, tá? Não esqueça que ele vem com alarido é grito, tá? Alta voz, voz de arcanjo. Ele vem com grito, né? Ele vem com trombeta de Deus. A gente vai estudar mais para frente, né, nesse assunto arrebatamento, a importância da palavra trombeta aí, tá? Essa trombeta não está aí só para figurar, tá ok? A gente vai discutir ainda o que é essa trombeta. Essa trombeta, alguns acreditam que essa trombeta é a última trombeta que está lá em Apocalipse, daquelas 7 trombetas. Será que é ela? Nós já citamos atrás que no começo dos vídeos que as trombetas são juízos de Deus. Se a gente acredita que a igreja não vai estar na tribulação, a igreja não vai estar lá no momento da trombeta. A cada trombeta é um juízo de Deus, é uma punição de Deus sobre os habitantes da terra. Então, a igreja não vai esperar tocar, né? Olha, serão selos, serão trombetas, quer dizer, a igreja vai ter que sofrer os 7 selos, sofrer as 7 trombetas para depois ser arrebatada. Então, a gente sabe que essa trombeta não é ela. Agora, que argumentação a gente tem para dizer que não é ela? Mais para frente a gente vai falar sobre isso aí, ainda no assunto arrebatamento, tá? Bom, em quinto, nós ouviremos a voz do arcanjo, talvez para guiar Israel durante os 7 anos da tribulação, como ele fez, tá? A gente vê a voz de arcanjo, tá? Israel está muito associado com a voz de arcanjo, tá? Então, anunciando que começa talvez anunciando a 70ª semana, tá ok? Sexto, nós também ouviremos o chamado da trombeta de Deus, que a gente citou agora há pouco. A gente vai estudar que trombeta é essa, tá? Não confundir esta com a 7ª trombeta do juízo sobre o mundo durante a tribulação, que está em Apocalipse 11:15. Não tem nada a ver com essa trombeta. 7. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os restos mortais corruptíveis dos seus corpos tornam-se incorruptíveis e juntam-se aos seus espíritos que Jesus traz consigo. A gente estudou no mundo dos mortos a situação das almas, que elas se entrelaçam com o espírito, tá ok? E vão para o paraíso. Agora estão aguardando o momento da ressurreição, da primeira ressurreição. Então o Senhor traz consigo do paraíso esses espíritos que se juntam agora nos corpos, né, que agora serão transformados, né? Então, os mortos ressuscitam, seus corpos são ressuscitados, seus corpos são transformados, e ele vem com o espírito que está no paraíso, e esses espíritos entram nesses corpos que já pertenciam a eles, agora de forma transformada. Então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados ou tornados incorruptíveis, tendo os nossos corpos revestidos da imortalidade, tá? 1 Coríntios 15, 51, 53. Então, mais ou menos uma sequência, o que vai acontecendo. Depois, nós seremos capturados, tá? Juntamente, 1 Tessalonicenses 4, 16. Seremos arrebatados até as nuvens, onde os crentes, mortos e vivos, terão um grandioso encontro. Uma multidão de todo o período da igreja. Nós acreditamos que somente os cristãos. Quantas pessoas? Não dá para ter uma ideia, né? Desde os primórdios, né? Aqueles que morreram, né? Aqueles que foram lançados em arenas com leões, aqueles que foram também vituperados, pessoas que foram degoladas, decapitadas, pessoas que tiveram uma vida normal e morreram em Cristo, né, de todos os tempos. E muitos cristãos que
estarão trabalhando, outros estarão deitados, outros estarão dormindo, um vai estar trabalhando, né? Outro, porque o fuso horário nós já falamos, não vai ser o mundo tem um fuso horário, meia-noite aqui é meio-dia em outro lugar, meia-noite aqui são 22 horas em outro lugar, né? Então, as mais diversas circunstâncias, tá? Há quem acredita que carros ficarão desgovernados, tá? Há muito tempo atrás eu vi uma história, há 30 e tantos anos atrás, que havia uma lei nos Estados Unidos que um piloto de avião, se um deles fosse cristão, o outro não poderia ser, para que em caso de arrebatamento aquele avião não ficasse desgovernado, tá? Eu sinceramente nunca encontrei nenhuma literatura sobre isso, mas é uma historinha muito bacana. Hoje nós temos o piloto automático, né? Mas eu imagino que será uma preocupação, né? A gente vê às vezes em alguns carros, né? Atenção, perigo, né? Em caso de arrebatamento, esse veículo poderá ficar desgovernado, né? Será rápido, será imediato, será de forma iminente, a qualquer momento, né? De forma rápida, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, como está lá em Coríntios 15. Tá, depois, encontraremos o Senhor nos ares, tá? Então vai montando o grande quebra-cabeça. O Senhor Jesus vai descendo, tá? Ele chega aos ares, ele chama, tá, ok? Ele traz consigo as almas, né? Dos que estão no paraíso, chama os seus corpos agora transformados, chama a igreja e nos encontramos. Aquele grande encontro nos céus, aquele grande encontro do noivo Jesus com a sua noiva, que irá casar, ok? Haverá o tribunal de Cristo, a igreja vai ser julgada como igreja, em seguida haverá as bodas do Cordeiro, o seu casamento, tá? Aí sim, 12º, Cristo nos tomará para si mesmo e nos levará para a casa do Pai, tá? Cristo recebe, né? Cristo recebe, toma para si a sua igreja, né? Toma sua noiva pelo braço, né? E leva para a sua casa, para que onde estiver, estejais vós também. Acabei juntando aí o 13 sem querer. Vamos lá. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. É uma promessa. A partir desse momento do arrebatamento, estaremos sempre o esposo com a esposa. A partir do arrebatamento, estaremos sempre com o Senhor. Grave isso. Isso é importante a gente entender. Quando a gente fala sobre o juízo do trono branco, a gente vai falar sobre julgamentos, tá? Se a igreja estará para sempre com o Senhor, a igreja não vai estar presente no grande trono branco. O julgamento da igreja será no tribunal de Cristo, tá? Eu acredito, tá? Conforme uma visão dispensacionalista, que somente aqueles que reunirem condições para subir irão subir. A linha pré-tribulacionista, muitos acreditam que todos irão subir, todos os cristãos. E o acerto de contas vai ser no galardão. Ou fica sem galardão nenhum, ou recebe galardão. Mas vai ser salvo. Todos que aceitaram Jesus, em qualquer condição, né, serão salvos. Eu tenho muito medo dessa linha de pensamento. Essa linha de pensamento, ela facilita muitas coisas, tá? Mas eu prefiro não contar com essa hipótese. Eu prefiro estar preparado, né, com azeite para receber o noivo, né? Eu prefiro continuar com azeite na lamparina, para que quando
o noivo venha, ele me enxergue, né? Estarei com a lamparina acesa. Parábola das 10 virgens. Depois, no chamado de Cristo aos crentes, ele julgará todas as coisas. Então, a sequência dos eventos, tá? Os crentes comparecerão ante o tribunal de Cristo. Romanos 10, 14, 10, 2 Coríntios 5, 10. Descrito em detalhes em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Este juízo prepara os crentes para quê? Tá? Antes de eu falar sobre isso, né, nós teremos uma aula somente sobre o Tribunal de Cristo. Tá? Então, não se preocupe em querer entender muito agora. Se quiser pesquisar, fique à vontade. Tá? Até facilita quando nós formos falar sobre a aula, compreender. Né? Mas olha, o Tribunal de Cristo, ele é uma preparação. Para quê? Para as bodas do Cordeiro. Antes de Cristo voltar à terra em poder e grande glória, ele se encontrará com sua noiva e a igreja, e as bodas e o casamento acontecerá. Então, o tribunal de Cristo, ele precisa vir antes das bodas do Cordeiro. E a gente depois vai falar por que isso. Tá? Tem um motivo, tem uma razão. Não dá para ter casamento e depois tribunal de Cristo. Tá? Tem todo um conceito aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre o casamento do judeu, como é que era. A gente tem que entender como é que era o casamento de um judeu no passado, para entender esse relacionamento, essa sequência de fatos. Quando a gente estuda o casamento judeu, e nós vamos meditar nisso mais para frente, a gente consegue compreender a sequência. A gente consegue entender por que vai ser dessa forma. Por que o Senhor quer fazer dessa forma? A gente tem como referência o casamento judeu, que é uma tipificação. Tá? Nós falamos sobre ceia, né? Sobre casamento e ceia. Algumas igrejas, eu acho muito bonito, eles celebram um casamento e após o casamento o ministro entrega um cálice do pão e do suco da vide. Algumas igrejas, ao ministrar a Santa Ceia, ao ministrar o casamento, ao celebrar o casamento, os noivos participam do pão e do corpo do Senhor Jesus. Porque na realidade, o casamento entre um homem e uma mulher aqui na terra, ele simboliza o casamento de Cristo com a sua igreja. Então veja bem, nesse ínterim, eu não falei errado não, tá? Não é interim não, é nesse ínterim. Depois que a igreja for arrebatada, o mundo sofrerá o derramamento sem precedentes da ira de Deus, o qual nosso Senhor chamou de grande aflição. Tá? A grosso modo, vamos falar assim, aqui embaixo a coisa vai estar terrível, e chegou a vez da igreja. A igreja vai estar em festa. A igreja vai estar em festa. E lá não teremos recordações do que vai estar acontecendo aqui na terra. Não, não. Porque lá vai ser um momento de alegria, de festa. Vai ser um momento de núpcias. E a gente não vai estar. Como é que fala? Presenciando a grande tribulação. O Senhor estava livrando a sua igreja dessa ira de Deus. A gente vai falar sobre isso na sequência desses vídeos sobre arrebatamento. Tá? Vamos lá. Outro ponto. Só lembrando, tá? Pegando um gancho das 3 aulas que nós tivemos sobre ressurreições. Tá? Não esqueça. Tá? A ressurreição de Cristo, como princípio do plano da ressurreição, tá? Primeiramente aconteceu a ressurreição de Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tá? Então, primeiramente, Cristo foi ressuscitado, ele é a primícia, e agora a igreja nós estamos falando
da primeira ressurreição, tá? Num primeiro momento a ressurreição dentre os mortos, o Senhor vai nos ressuscitar. Olha isso, se eu não, os que estiverem mortos, né? Espero ser arrebatado. Né? A ressurreição dos santos da era cristã no arrebatamento, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Então, olha, estou retomando as aulas de ressurreições. Cristo ressuscitou, ele foi o exemplo, tá? E agora estou mostrando o momento que a igreja é ressuscitada, no arrebatamento, ressurreta. Nós falamos lá nas ressurreições sobre a natureza dos corpos, né? É que tem gente que está vendo o vídeo pela primeira vez, então saiba que existem vídeos sobre assunto ressurreições. Você pode voltar na playlist da igreja e lá tem muitos vídeos. Não tem só os meus vídeos não, tem muitos vídeos bons da igreja, publicados por homens, feitos por homens e mulheres de Deus, né? E você vai encontrar os meus vídeos na Escola Bíblica Dominical sobre escatologia, né? No caso dos mortos em Cristo, seus corpos serão transformados. Teremos os corpos iguais ao corpo ressurreto de Cristo. Filipenses 3:21 fala que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Que coisa tremenda, né? A pessoa era cega aqui na terra, não vai ser mais cega. A pessoa não tinha uma perna, não tinha um braço. A pessoa tinha dor de coluna, né? Corpos corruptíveis. A pessoa tinha dor de cabeça, fígado, gastrite, né? Não. Corpos transformados, perfeitos. Eu não gosto do meu corpo. Olha, teu corpo vai ser transformado, um corpo eterno, tá? Já falamos sobre isso nas aulas de ressurreições. A gente ama falar sobre isso. Bom, a Bíblia declara que seremos como Jesus quando vimos por ocasião da sua vinda. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Para quem fala que Jesus já veio, tá? Meu corpo não foi transformado não, viu? Eu ainda continuo com umas dorzinhas aí, entendeu? Meu corpo ainda continua abatido, né? Ainda continua envelhecendo, tá? Então, a teoria que Jesus já veio, a Bíblia fala que quando ele se manifestasse, a gente seria transformado. Então, se nós não formos transformados, já refuta-se essa ideia aí. E aí, com o arrebatamento, vai ser, né, com a ressurreição, vai ser, Deus vai virar para a morte e vai falar assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Tua vitória, tua batalha foi perdida, né? Lembro desse gráfico aí que nós vimos bastante, o arrebatamento da igreja. Lá em cima o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a segunda vinda. Aqui embaixo a tribulação, dividida em dois períodos, tá? Agora eu quero chamar a atenção nessa imagem aí, tá? É muito comum a gente ver na internet esse tipo de imagem aí, né? Um monte de roupa, a Bíblia, pertences, objetos. Olha nos primeiros bancos aí, por exemplo, um terno, gravata e uma Bíblia, né? Do outro lado um vestido, um terno, né? A gente está acostumado a ver vídeos na internet, as pessoas cantando, né? E as vestes ficam. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho base bíblica para dizer que isso vai acontecer? Eu tenho base bíblica para falar que as vestes vão ficar no mesmo lugar? Ou será que isso aí é uma tentativa de chamar a atenção para tentar tornar didático o momento do arrebatamento? O Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, me perdoe esse tipo de
de comparação, a Bíblia não fala que as suas vestes ficaram no lugar. Ele subiu com roupa e tudo. Alguém pode falar, não, mas ele subiu, ele já estava com as vestes transformadas. É uma possibilidade. Mas eu não conheço uma passagem bíblica que me dá base para isso. Mas eu gosto da ideia, porque ela fixa um conceito. Tá? Ela fixa um conceito. É importante nós continuarmos usando esse exemplo e vídeos que as coisas caem no chão, a pessoa está com o martelo cai, as pessoas somem, ok? Eu gosto desse tipo de interpretação, tá? E não estou dizendo que ela está errada, tá? Não estou dizendo que a pessoa que está errado isso aí, ok? Mas é uma como é que fala? É uma interpretação, tá? A Bíblia fala que a carne e o sangue não herdarão os céus, né? A gente sabe que essas coisas não vão para o céu, mas que necessariamente não precisam ser deixadas, podem ser eliminadas nos ares. A transformação ela acontece nos ares, né? Desculpe. Eu acredito que a transformação será nos ares, mas eu não tenho uma base bíblica também para te afirmar isso, tá? A Bíblia fala que num piscar de olhos tudo vai ser muito rápido, muito rápido. Eu não sei se a pessoa vai ser transformada em terra e arrebatada, ou se já vai ser arrebatada e durante o trajeto a pessoa é transformada, tá ok? Mas eu volto a afirmar, essa figura ela é didática, ela é útil, porque ela grava o conceito. É mais fácil eu conseguir fazer com que a pessoa tenha isso em mente do que todo o conceito do arrebatamento. O que é arrebatamento? As pessoas vão sumir, a roupa vai ficar no lugar, tá? Vamos lá. Isso aqui é bem possível, carros desgovernados, ok? Se eu não me engano, tem uma profecia no Velho Testamento sobre carros desgovernados, tá ok? Mas independente disso, é óbvio, né? Você imagina o motorista ser tirado, o que vai acontecer? Né? Vai virar um caos. Será perceptível, né, a fuga da igreja. Tá. Rapidamente, tá? Eu queria falar uma coisa. Nós vamos para os céus, tá? Tive que ampliar o meu texto aqui. Por exemplo, tá? A Bíblia fala de 3 céus. É importante a gente entender isso aí. E eles chamam de Aurônios, Mesorâneos e Eporâneos. Tá? Não precisa gravar nada disso, só a título de curiosidade. Aurônios, esse é o nome dado ao que chamamos de primeiro céu, ou céu inferior, também conhecido como o céu atmosférico. Jesus chamou de extremidade dos céus. É o céu que a gente conhece aí, tá? Azul, né? Teria que estar nublado, tá? Esse é o que está no nosso campo visual. Mesorâneos, esse é o nome que damos ao céu intermediário, conhecido como céu estrelar ou planetário, ou também céu astronômico, que a Bíblia chama de alturas. E o terceiro céu é o Eporâneos. Esse é o nome que damos ao céu superior, que a Bíblia chama de terceiro céu, como está lá em 2 Coríntios 12:2, céu dos céus, números 9:6, sendo esse o lugar da habitação de Deus, segundo Crônicas 6:18-21, Salmo 123:1. Portanto, o caminho para a vida é para cima, que é o paraíso, a fim de que se desvie do inferno, né? Que se desvie do Hades, que está embaixo. Provérbios 15:24. Tá? Eu só conheço 3 céus, aqui cabe uma piadinha que eu faço há muitos anos, né? Fora esse céu aí, só o céu da boca. Ok? Vamos lá. Que piada mais sem graça. Só para estragar a aula. Vamos lá. Então, recordando essa imagem, tá? Do tribunal de Cristo, tá? As bodas do Cordeiro, o arrebatamento, a gente já viu isso. Só recordando.
para ficar mais claro, e depois a segunda vinda. E aqui embaixo acontecendo a abertura de selos, trombetas, taça, e a segunda vinda ela vem um pouquinho antes da Batalha do Armagedon, ok? Tá. Olá, eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e novamente venho lhe convidar para mais uma aula sobre escatologia. Domingo, dia 28 de junho, às 9 horas da manhã, estaremos falando sobre o tema Passará a Igreja pela Tribulação? Há uma grande dúvida se seremos arrebatados antes ou depois. Sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e te espero lá domingo, dia 28, às 9 horas. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!